Muito bem. Alcione chegou. Ah, o senhor não chegou? Deixa eu só... Ai, Boa noite, Alcione, tudo bem? Boa noite a todo mundo aí. Quem gostaria de ler? Quer ler, Alcione? Selma? Se quiser que eu leia, Mário, eu leio um pouco. Ó. Chegou, Mário. Chegou quem faltava. Ah, A Soraya. Soraya chegou? Eu começo a ler e depois você passa ou para a Eunice, ou para a Alcione, ou para a Soraya, porque aí às vezes eu tenho que subir, né? Tá bom. Soraya, tudo bem, Soraya? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quase que nós fomos te buscar, viu? Eu quase não consegui chegar hoje. Desculpa, gente. Saudade de vocês. Vocês estão bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo Tá bem. bom. Bom, vamos lá, vamos começando. Ó. Novembro de 1868, Fenômenos de Linguística, um artigo bem legal aqui. Então, a Marleninha vai começar lendo para nós, depois você pega a bola aí, Soraya. Você pega, viu, Soraya? Tá pensando, chega de folga. Vamos lá. Este aqui. Estão vendo? Pois é, Marlene. Vixe, ainda tem umas palavras aqui em inglês, aí eu vou... Está em inglês aí. Fenômenos de linguística. Quem sabe ler bem inglês aí? Porque eu não sei, não. Soraya sabe. É mesmo, você veio dos... Manda aí, Soraya. Bom, enfim, seria Jornal de Psicologia da Medicina, é isso, né? É isso aí. Publica um relatório muito curioso sobre uma menina que substituiu a língua falada em seu redor por uma série de nomes e verbos que formam todo o idioma do qual ela se serve e do qual não é possível desabituá-la. A criança tem agora quase 5 anos. Até a idade de 3 anos, ela ficou sem falar e não sabia pronunciar senão as palavras papá e mamã. Quando se aproximou dos 4 anos, a língua se desatou de repente. E hoje ela fala com toda a facilidade e a volubilidade de sua idade. Mas de tudo quanto diz, só as 2 palavras, papá e mamã, que ela aprendeu a princípio, foram as únicas tiradas da língua inglesa. Todas as outras nasceram do seu pequeno cérebro e de seus pequenos lábios, e não tem nenhuma relação com essa corruptela de palavras de que se servem as crianças que com ela brincam habitualmente. Em seu dicionário, Gaan significa good, Deus, minho, water, água, odo. Ai, gente, to send for, eu não sei ler inglês. Ao Sérgio, Mário. Você acha que eu vou me atrever a pronunciar perto dele? Não, mas pode pronunciar só o que está em inglês, só o que está em português aí. Remeter ou retirar. E ele fica quietinho só, conforme é colocada. Gar, horse, cavalo. Um dia, diz o Dr. Hom, começou a chover. Fizeram a menina entrar e lhe proibiram de sair antes que a chuva cessasse. Ela postou-se à janela e disse... Ai, espera aí, gente. Deus, retire a chuva, traga o fogo do sol. A palavra fé, não sei, né? Aplicada no mesmo sentido que na língua que pertenço, me chocou. Soube que a criança jamais tinha ouvido falar francês, bom, ali é fé, fogo, né? Coisa nem muito singular, e que seria interessante verificar bem, porque a criança tomou diversas palavras da língua francesa, tais como tu, moi e a negação n'est pas. Sobe, Marcos. A menina tem um irmão mais velho, com cerca de 18 anos. Ela lhe ensinou a sua língua, sem tomar nenhuma das palavras de que ele se serve. Seus pais, então, muito desolados com esse pequeno fenômeno, muitas vezes tentaram ensinar-lhe inglês, dar-lhe o nome inglês das coisas que ela designa de outro modo em seu idioma. Ela se recusa terminantemente.
Tentaram afastá-la das crianças de sua idade e colocá-la em contato com pessoas idosas que falam inglês e que nada conhecem do seu pequeno jargão. Era de se esperar que uma criança que se mostrava tão ávida por transmitir seus pensamentos a ponto de inventar uma língua nova, procurasse aprender o inglês quando se achasse entre pessoas que falassem essa língua, mas não deu resultado. Logo que se acha com pessoas que ela não tem o hábito de ver, põe-se imediatamente a lhes ensinar a sua língua. E, pelo menos, momentaneamente, os pais renunciaram a desabituá-la. Bom, vamos só... Que louco, hein, Mário? Muito louco, né? Muito louco esse caso aí dessa menina, né? Então, interessante aqui, né, que ela substituiu a língua falada ali, ela criou uma outra língua, né, com nome, com verbo, né, e formou um idioma ali. Ela tem 5 anos só, então é novinha, né, para ter feito isso de uma maneira pensada, não tem como nem pensar, isso já veio com ela de alguma maneira, né, ficou sem falar até os 3, aos 4 começou a falar, e aos 5 já estava ali com essa língua formada ali, né. Só as 2 primeiras palavras da papai e mamãe que são da língua inglesa, o resto ela não fala, não tem nenhuma relação com a língua inglesa. Ele explica aqui para nós também que não é aquele conjunto de palavras desconexas que as crianças falam, muitas vezes, né, usam para se comunicar ali. No caso dela, não, tem um idioma mesmo, e ela se comunica nesse idioma sempre da mesma forma, né? Então, se ela vai trocar a frase que ela quer falar, ela usa as mesmas palavras que ela usou anteriormente. Então, não é algo que ela também inventa a cada momento ali, que poderia dar uma conotação de algum transtorno, né, diferente ali. Interessante quando o doutor lá que estava em contato com ela ouviu palavras da língua francesa, né, então depois ele conseguiu identificar outras palavras da língua francesa que foram colocadas ali, e ele cita algumas aqui. Interessante aqui que ela ensinou o irmão, né? Então essa era outra característica dela, além dela criar a língua, ela ensinava as pessoas. Então é danada a menina, né? Ela ensinou a língua ali, e sem tomar nenhuma palavra do que o irmão se serve. Então, ela criou a língua nova e ela estava dando aula para o irmão mais velho lá, de 18 meses, né? Com cerca de 18 meses ali, ela ensinou o menino a falar. Muita gente tentou ensinar ela a falar inglês, ela não estava nem aí com isso, ela se recusa terminantemente a aprender inglês, e o mais interessante aqui é que ela tem essa situação de ensinar, né? De querer ensinar os demais ali essa língua curiosa que ela criou aí. Vamos ver onde vai dar esse negócio. Continuar aqui, só um minutinho. E, na realidade, Mário, não é que ela criou, parece, vê se eu entendi bem, ela estava falando algumas palavras em francês. Mas ela misturou com outras que não tinham, né, língua nenhuma, né? Ela criou, ela pegou algumas palavras em francês e outras palavras vinham de outras línguas ou palavras que ela criou mesmo, que ela mesmo criou para identificar alguma coisa. Interessante que ela colocou verbo, né? Bom, provavelmente situações de sintaxe aí, né? Interessantíssimo isso, né? Raríssimo o caso desse aí, né? Mas ela não usou, ela não falava francês, ela falava outra língua, né? Que ela, inventada por ela ali mesmo, né? Vamos aqui. Continua, Mário? Pode continuar, por favor. Sociedade de Paris, 9 de outubro de 1868. Médium, Sr. Nivar. O fenômeno da pequena inglesa, que fala uma língua desconhecida para os que a rodeiam e que se recusa a servir-se deles, é um fato mais extraordinário do que se produziu desde muitos séculos. Fatos surpreendentes ocorreram em todos os tempos, em todas as épocas, que causaram admiração aos homens, mas tinham similares os parecidos. Isso certamente não os explicava, mas eram vistos com menos surpresa. O caso em questão talvez seja único no seu gênero. A explicação que podemos dar não é nem mais fácil nem mais difícil que as outras, mas sua singularidade é chocante, eis o essencial. Eu disse a palavra chocante. É bem, não a causa, mas a razão do fenômeno. Ele choca de espanto, e é por isso que ele se produziu. Hoje que o progresso ganhou um certo avanço, não se contentarão em falar do fato como se fala da chuva e do bom tempo. Querem procurar-lhe a causa. Os médicos nada têm a ver com isso. A fisiologia é estranha,
e a essa singularidade. Se a menina fosse muda, ou se não pudesse, não, dificilmente articular algumas palavras que não seriam compreendidas, devido à insuficiência de seus órgãos vocais, os cientistas diriam que isso se deve às más disposições fisiológicas, e que, fazendo desaparecerem essas más disposições, deixariam à criança o livre uso da palavra. Mas não é esse o caso. Sobe aí, Marito. Ao contrário, a menina é loquaz, tagarela, ela fala com facilidade, chama as coisas à sua maneira, exprime-as à maneira que lhe convém e vai mais longe, ensina sua língua às suas companheiras, quando está provado que não lhe podem ensinar a língua materna e que não quer mesmo sujeitar-se. Muito bem, mais uma pausinha aí, né? Que interessante aqui, né? O próprio espírito que se comunica aqui, ele começa falando ali que é, de fato, um dos casos mais extraordinários que se produziu em vários séculos, né? E ele fala que talvez o único, talvez seja o único do gênero. A gente não tem notícia em nenhum outro lugar, na revista não consta mais nenhum outro caso desse, eu, pelo menos, nunca li também em lugar nenhum. Ele fala aqui que a explicação que podemos dar não é mais fácil nem mais difícil que as outras. Então, isso aqui é interessante, que ele vai esclarecer um pouquinho mais na frente do texto, né? Mas ele vai voltar a falar que a singularidade do caso é que é chocante. É o fato desse caso ser único, desse caso ser singular mesmo ali, é o que causa esse espanto ali, né? Aí ele vai falar que não é bem a causa, mas é a razão, né, do fenômeno que vai chocar, que ele vai explicar um pouco à frente. Ele se adianta falando ali da questão das pessoas que vão procurar a causa, vão procurar aí o porquê que acontece isso, né? E que os médicos não têm nada a ver com isso, até porque a questão fisiológica da menina é preservada, né? E também a fisiologia, como ele coloca aqui, ela é estranha a esse tipo de caso. Então, não dá para você tentar explicar isso por uma anomalia fisiológica. Ele vai falar, se a menina fosse muda, né, talvez ela tivesse dificuldade para falar, ou se ela tivesse, por exemplo, algum problema na língua, algum problema nas cordas vocais, ela teria dificuldade de pronunciar uma palavra e ela pronunciaria a palavra de maneira diferente. Então, isso poderia ser uma explicação, mas não é o caso, né? A menina não tem nenhum problema em nenhum órgão vocal, não tem nada, né? Então, não tem nenhuma má disposição fisiológica ali. Pelo contrário, né? Ela fala demais, é tagarelona lá. E aí ele vai falar aqui também dessa situação lá, que vai mais longe a menina, né? Que ela ensina a sua língua para as amigas, para as companheiras. Então, ela deve ter aterrorizado os pais das meninas, tudo ali, que chegavam falando essa língua estranha em casa. Já pensou a molecada falando uns com os outros nessa língua esquisita, e as traquinagens que devem aprontar? Né? Os pais deviam ficar horrorizados com essa confusão aí. Uma língua que só menino pode falar. Vamos lá, vamos ver o que é essa... Essa aí devia ser do lado esperante, né, do Zamenhof. Ah, mas é por aí, não. Já estava ali preparando o terreno, né, Marlene? Vamos lá. Continua, Mário. A psicologia é, pois, a única ciência na qual se deve buscar a explicação desse fato. A razão, o fim especial, acabo de dizer. Era preciso chocar os espíritos e solicitar as suas pesquisas. Quanto à causa, vou-lo dizer. O espírito encarnado no corpo dessa menina conheceu a língua, ou melhor, as línguas que ele fala, pois faz uma mistura. Não obstante, a mistura é feita conscientemente e constitui uma língua cujas diversas expressões são tomadas das que esse espírito conheceu em outras encarnações. Em sua última existência, ele tinha tido a ideia de criar uma língua universal. Aí, ó, a fim de permitir aos homens que todas as nações entender-se e assim aumentar a facilidade das relações e o progresso humano. Para esse efeito, ele tinha começado a compor essa língua que constituía de fragmentos de várias que ele conhecia e mais gostava. A língua inglesa lhe era desconhecida. Ele tinha ouvido ingleses falando, mas achava sua língua desagradável. E a detestava. Uma vez na erraticidade, o objetivo que se tinha proposto em vida, aí continuou. Pôs-se a tarefa e compôs um vocabulário que lhe é particular. Encarnou-se entre os ingleses com o desprezo que tinha por sua língua e com a determinação bem firme
de não falar o inglês. Tomou posse de um corpo cujo organismo flexível lhe permite levar a termo sua resolução. Os laços que o prendem a esse corpo são bastante elásticos para mantê-lo no estado de semidesprendimento que lhe deixa a lembrança bastante distinta de seu passado e se mantém em sua resolução. Por outro lado, é ajudado por seu guia espiritual que vela para que o fenômeno tenha lugar com regularidade e perseverança, a fim de chamar a atenção dos homens. Ademais, o espírito encarnado estava consentindo na produção do fato. Ao mesmo tempo que demonstra o desprezo pela língua inglesa, cumpre a missão de provocar as pesquisas psicológicas. L. Nivar, pai. Mas que teimosia, hein? Muito interessante, não é? Interessante aqui, porque ele vai colocar ali no campo da psicologia, né, como a única ciência que possa, a ciência material que pode se arriscar a explicar esse fato, né? E ele vai falar que a razão, ele tinha acabado de dizer ali, que era preciso justamente provocar o fenômeno ali para solicitar essas pesquisas, para que as pessoas pudessem começar a raciocinar de onde pode ter vindo isso, né? Então, a gente percebe novamente essa coordenação do plano espiritual, não é? Para trazer, para produzir fenômenos como esse, um fenômeno único, singular, né? Para trazer as pessoas a essa discussão, para fazer com que aí esses campos da ciência possam se debruçar e discutir isso e começar a compreender as suas limitações no que poderiam achar de solução para isso. E aí, talvez, né, e alguns desses indivíduos começam a extrapolar as suas ideias, os seus pensamentos, né? Começa a falar, olha, mas será que não pode ser, então, outra coisa? Aqui nós vamos buscar a causa disso aqui nas vidas passadas, né? Em algum momento, essa menina aprendeu a falar esse conjunto de línguas que ela mesclou e fez uma língua nova. Em algum momento, ela começou a construir essa língua, não foi com 5 anos. Né? Com 5 anos não dá para fazer isso. Né? Então, a razão é essa, né? O objetivo é esse, é chamar a atenção, né, dos contemporâneos ali para que eles pudessem buscar essa situação aqui. Né? A causa, então, ele vai dizer que a menina conheceu em outras vidas essas línguas que ela falava, né? E que ela faz uma mistura dessas línguas todas. E aí, ela, na última existência dela, ela teve esse intuito de criar uma língua universal. Então, a Marlene cita aqui do Esperanto, já tinha falado anteriormente, né? E é interessante porque a gente também pode entender isso como uma ideia, algo que está plantado no plano espiritual ali, que vai ser construído, que vai ser feito. Igual tantas outras ideias, né, que quando chega o seu momento ali, não tem como, elas vão acontecer. Então, e elas saem também, essas ideias que vão mudar o mundo, que vão ajudar a construir uma mudança de mundo, de alguma maneira, em algum momento. Só um minutinho te interromper. Esse texto, que ano? Esse texto? Ele é de 1868. E o Esperanto? 87. O Esperanto surgiu em 87. Não, eu perguntei só para ver isso. Não, 19 anos depois. É o que você falou. Você devia estar, assim, sendo especulado, né, na espiritualidade. Então, o Vitor Hugo tem uma frase, né, que eu tenho até coloquei num quadro e coloquei em cima da minha mesa, né, na minha parede lá no Allan Kardec, que nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. Então, é interessante porque a ideia amadureceu, não tem jeito. Se você tentar brecar, ela vai acontecer em outro lugar, né? E é interessante esse texto aqui, porque vem mostrar justamente isso, né? 19 anos antes, já vinha sendo preparado algo que seria, né, o que culminou no Esperanto ali. A gente pode entender dessa maneira, né? Não tem muita forma. Antes também, viu, Mário? Oi? Antes também, desde a antiguidade. Por exemplo, o Império Romano, ele impunha o latim como língua geral. Uhum. E o russo, a União Soviética, né? Uhum. Mas num contexto mais de dominação, né, Antônio Carlos? Num contexto mais de unificação do mundo na sua bandeira, né?
Essa proposta ela é um pouco diferente, porque ela é uma proposta universalista, né? Ela não está pedindo para você... É de união, não é de dominação. Tanto que ela tem que nascer assim, ela tem que nascer com uma neutralidade, né? Para ela ter essa legitimidade de falar, vamos todos falar uma língua que não é a minha, né? Não é a minha, não é a sua, não é a do vizinho. É uma língua, né, universal. E é interessante como ele vai buscar palavras de várias línguas, né? Nesse caso, desse exercício aqui. O Esperanto, eu não sei se é assim, se ele buscou só palavras de outras línguas. Não. O Esperanto, ele pega... 60% é do latim. 30% é língua eslava, saxônica, e o restante de outros. Mas é mais a raiz da palavra, né? Ele vai criando. Essa menina, essa criança, pegava as palavras que ela já tinha conhecido em outras encarnações, né? Porque é evidente que todos nós já falamos diversas línguas. Exatamente. Só que a gente encarna aqui balbal, né? E ela não, né? Exatamente. Ela não esqueceu, né? Aliás, não é que ela não esqueceu, né? Ela veio com esse intuito, ela veio com esse objetivo de fazer isso, né? Tanto que aos 5 anos ela demonstra. Eu não sei se vocês têm visto aí, é claro que isso aí sempre aconteceu, mas a gente vê na internet muitos vídeos hoje de crianças prodígio, né? Crianças de 1 ano e pouquinho tocando piano, tocando Mozart no piano, tocando peças incrivelmente difíceis lá. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não dá para aprender isso aí nessa cidade. Menino nessa cidade nem levanta da cama, nem come sozinho. Como é que ele toca piano? Né? Então, quer dizer, essas coisas vão acontecendo cada vez mais frequentemente, que é justamente com essa mesma razão aqui, né? De chamar atenção para situações que não podem ser explicadas por nenhuma das ciências que a gente tem hoje. Nenhuma delas consegue alcançar esse tipo de situação. Nessa também não. Então, o objetivo era chamar essa atenção, criar essa língua, ou talvez criar a semente do que seria uma língua universal, né? Uma proposta, cria uma proposta, vai criando uma ideia, até alguém conseguir concretizar isso. E o objetivo é fazer o progresso, a unificação e o progresso da humanidade, né? Sempre esse é o objetivo, né? Assim como a doutrina espírita tem esse objetivo de fazer a transformação moral, ajudar na transformação moral da humanidade para levar o planeta para um planeta de regeneração. Né? E nada melhor seria do que se quando chegássemos lá, todos falássemos a mesma língua. Né? Então, já pensou que interessante? No mundo de regeneração, ou no mundo mais avançado um pouco, que nós pudéssemos falar todos a mesma língua ali? Então, muito bem. Porque a língua, ela acaba nos separando, né? Ela é o primeiro fator de separação, né? Primeiro fator de não entendimento de uma pessoa. Então, se eu não falo inglês, eu vou propor um lugar que fala inglês, eu não consigo entender as pessoas. Então, já é o primeiro fator de separação, né? Primeiro poder não se entender, né? Então, ele começa aqui fazendo alguma enumeração ali, né? Que é interessante, porque ele vai pontuar aqui, contar a história dela, falando que na encarnação passada ela teve acesso a essas línguas todas, aí ela começou a criar uma língua única. Ela ouviu o inglês, mas ela detestava o inglês, então aqui já fica claro por que ela se recusava a falar inglês, ela achava uma língua extremamente desagradável, deve ter tido alguma experiência ali infeliz com relação a isso, né? Mas interessante aqui que a primeira coisa que ele fala quando ele vai dando as características é que ela, na erraticidade ali, né, ela continuou dando construindo a língua dela. Né? Então, não foi uma construção da última encarnação dela. Ela começou na encarnação, mas na erraticidade ela continuou a trabalhar, ela continuou a formatar essa língua. É super interessante, porque vem também de encontro com aquele estudo que nós fizemos ali da educação no mundo espiritual, né, da educação no plano espiritual. Aqui a gente vê que ela continuou fazendo o trabalho dela, e a gente vê também várias comunicações aqui dos espíritos falando que de fato fazem isso, muitos deles continuam trabalhando na esfera que estavam, né, evoluindo. Aqueles médicos que nós vimos, os médicos, naquele mesmo processo lá, né, os médicos materialistas, que estavam lá continuando na mesma seara deles ali da saúde, né, então, interessante ali. Ela se recusava a falar inglês, né, e outro ponto interessante aqui que o Espírito vai dizer é que ela tomou posse de um organismo flexível, né, de um corpo que dava para o Espírito, né, a condição de se desprender facilmente, para ele poder ali continuar, né, ter essa lembrança. Então ele se desprende facilmente, ele consegue ter a lembrança das vidas passadas, e ele consegue também se conectar com o seu anjo guardião, com o seu guia,
né, que acompanha nesse trabalho, nesse processo aqui. Então, tinha um objetivo muito claro ali, né, que era chamar a atenção dos homens para essa situação que era uma língua única, não uma língua imposta pela dominação, né, mas uma língua que fosse construída no planeta, uma língua artificial que fosse feita ali, né, e que todo mundo pudesse se apropriar dela ali, né. Então, depois, como o Tony colocou, lá em 1887, né, um polonês, aí eu fui procurar aqui do Esperanto, porque eu fiquei curioso também, né, fiz a mesma relação que a Marlene fez, e aí eu fui procurar, não conhecia nada do Esperanto, e eu vi que era um polonês lá, também jovem, de 27 anos, que desenvolveu o Esperanto, né, ele era oftalmologista e filósofo, assim como o nosso Vitor Hugo, que não está aqui hoje, né, novinho, 27 anos, aí ele foi desenvolver o Esperanto. Ok? Temos mais uma pequena observação de Kardec aqui. Vamos lá, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Mas vamos lá. Observação. Se essa explicação não pode ser demonstrada, ao menos tem por si a racionalidade e a probabilidade. O inglês que não admite o princípio da pluralidade das existências e que não tinha conhecimento da comunicação acima, arrastado pela lógica irresistível, disse, falando desse modo, que ele não se poderia explicar senão pela reencarnação, se fosse verdade que a gente pode reviver, só bem, Mário, pode reviver na Terra. Eis, pois, um fenômeno que, por sua própria estranheza, cativando a atenção, provoca a ideia da reencarnação, como a única razão plausível que se lhe possa dar. Antes que esse princípio estivesse na ordem do dia, ter-se-ia simplesmente achado caso bizarro, e, sem dúvida, em tempos ainda mais remotos, teriam olhado essa menina como enfeitiçada. Nós nem mesmo juraríamos que ainda hoje não fosse esta a opinião de certas pessoas. O que não é menos digno de nota é que este fato se produz precisamente num país ainda refratário à ideia da reencarnação, mas a qual será arrastado pela força das coisas. Muito bem, então Kardec faz esse fechamento aqui, né? Trazendo ali que a explicação tem que usar essa explicação dada pelo Espírito ali, se ela não pode ser demonstrada, Kardec tinha esse cuidado, né? Ela demonstra uma racionalidade e uma probabilidade muito grande de ser essa uma explicação correta, né? Porque não teria como você conseguir explicar isso se não fosse por essa questão das vidas passadas e de um trabalho feito anteriormente ali, né? Então, ele vai dizer que esse é o grande objetivo desse fato, desse fenômeno, né, que é chamar a atenção para o fenômeno da reencarnação. A questão da língua, olha só, né, o Espírito coloca ali, ele não fala em nenhum momento que essa seria uma língua usada posteriormente e tudo mais, provavelmente ele já sabia que não ia ser, né? Mas ela traz esse ponto principal, que é chamar a atenção para a reencarnação, e planta essa semente de uma língua universal a ser criada no futuro ali. Então, Kardec faz aqui essa ponderação, falando, né, que se não tivesse essa questão da reencarnação para se explicar, a outra é que ela é enfeitiçada, alguma coisa desse tipo. Aí teria que levar para o sobrenatural, né? Não dá para levar isso para outro lugar, a não ser uma proposta reencarnacionista ou algo sobrenatural ali. E o sobrenatural simplesmente é o que você não consegue explicar, né? A reencarnação poderia estar nesse rol aí dessas coisas. Ok? Algum comentário com esse caso atípico aqui? Não sigamos para o próximo. Vamos lá. Porque é interessante, né, Mário, a questão da língua, né? Todos nós já falamos diversas línguas, provavelmente, não resta dúvida, porque já vivemos em vários lugares. Mas quando a gente reencarna, você vem sem a possibilidade de pronto da língua. E você vai aprendendo na medida que você ouve. Mas o mais interessante é que a criança, você não ensina todas as palavras para ela. Você vai ensinando algumas palavras, de repente a criança te surpreende falando coisas que às vezes ela não ouviu, construindo as frases. É muito interessante o processo linguístico, né? E essa menina parou a falar de outras línguas, muito interessante, né?
Você fez uma colocação aí bacana, né, para a gente refletir, que é o seguinte: esse processo de construção da língua para uma pessoa que está aprendendo, né, uma criança, no caso, ela não tem como tirar isso do nada. Né? Mesmo a construção de frases, né, usar termos, usar frases, colocações de maneira diferente, por exemplo, do meio em que ela está, ela só faz se ela tem acesso. Né, com a leitura, com algum estímulo externo, ela viu isso em algum lugar, um filme, um documentário, então ela aprende um vocabulário novo. Não é o caso dessa menina, né? Ela não aprendeu isso em outro lugar, ela não viu várias pessoas falando as outras línguas e que ela pudesse, se ela tivesse uma inteligência extraordinária, né, do ponto de vista fisiológico, poderiam falar, não, ela tem uma inteligência extraordinária e ela conseguiu captar nessas línguas aí e formatar. Né? Então, poderia até ser, se ela fosse uma menina, que ela tivesse acesso a coisas em várias línguas. Não era o caso, né? Não era o caso em absoluto. Então, não resta outra explicação, a não ser ela ter conhecimento dessas línguas em vidas passadas. Né? Essa foi a mesma explicação, teria sido a explicação que deram para o Chico quando ele escreveu o Parnaso, né? Que ele seria um grande imitador. Mas como que um cara lá de Pedro Leopoldo, que né, não tinha tempo para nada, não tinha acesso à literatura quase nenhuma, como é que ele ia criar aquilo? Como é que ele ia conseguir imitar aquele conjunto todo de poetas, né, de escritores ali? Como? Era impossível isso. Até hoje eles não conseguem explicar isso. Dizem que ele é um imitador, mas não tem uma outra. Imitar quem? Você nunca viu? A gente pode falar que a poesia ela seria assim, o ápice da língua. Uhum. Né? Porque a pessoa tem que trabalhar com métrica, com sonoridade, com um monte de coisa. Hoje eu ouvi um artigo muito interessante sobre o GTP, a inteligência artificial, e a pessoa lá, não me lembro o nome, ele falou assim, olha, a inteligência artificial não consegue fazer uma poesia. Nicodelis. É Nicodelis que ele chama, né? Não consegue, por quê? Porque isso realmente é uma obra de arte. Ele pode te dar respostas em números, você vai procurar, mas a arte não. Nenhuma música, nenhuma pintura, né? Então, estou falando isso a propósito do Chico. E vejam o que a espiritualidade fez. A primeira obra dele foi exatamente com poesia, que vamos dizer assim, é o top da língua, né? Não é para qualquer um, não. É o mais difícil, né? É o mais difícil. E você não tem também poetas, eu pelo menos não conheço, eu também não sou um grande conhecedor de literatura, muito menos de poesia, mas a gente não vê poetas que têm uma diversidade de estilos, né? Normalmente ele tem, sei lá, 2, 3 estilos, mas não vai ter 17 estilos diferentes, né? Não tem jeito, né? Acho que não é por aí, né? Tanto que você reconhece até numa época mudada de estilo, não é? É muito interessante, vem casar aí com o nosso estudo. Muito bem, vamos para o próximo. Eu vou passar para a Soraya agora, que agora mesmo eu tenho que ir. Às vezes... Tá bom. Anda lá, Soraya. Vamos lá. Música do Espaço. Extraído de uma carta de um jovem a um de seus amigos, guarda de Paris, Mulhouse, 27 de março de 1868. Há cerca de 5 anos, eu não tinha senão 18 anos e ignorava até o nome do espiritismo. Fui testemunha e objeto de um fenômeno estranho, do qual só me dei conta há alguns meses, depois de haver lido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Esse fenômeno consistia numa música invisível que se fazia ouvir no ambiente da sala e acompanhava o meu violino, no qual tomava lições naquela época. Não era uma sucessão de sons, como os que eu produzia no meu instrumento, mas acordes perfeitos, cuja harmonia era tocante. Dir-se-ia uma harpa tocada com delicadeza e sentimento. Algumas vezes, éramos umas 12 pessoas reunidas, e, sem exceção, todos ouvíamos. Mas se alguém vinha escutar, por pura curiosidade, tudo cessava. E desde que o curioso partia, o efeito... Mário, você sobe um pouquinho? O efeito se produzia no meu instrumento, mas acordes perfeitos cuja harmonia era tocante. Dir-se-ia uma harpa tocada com delicadeza e sentimento. Tá, você voltou. Perdão, voltei. Não, mas pode continuar daí, então. Volta daí.
Algumas vezes éramos 12 pessoas reunidas, e sem exceção todos ouvíamos. Mas se alguém vinha escutar por pura curiosidade, tudo cessava. E desde que o curioso partia, o efeito se produzia imediatamente. Lembro-me que o recolhimento contribuía muito para a intensidade dos sons. O que havia de singular é que isso só acontecia entre 5 e 8 horas da tarde. Entretanto, um domingo, um órgão de Barbária passava diante da casa, cerca de uma hora da tarde, e tocava uma área que me deixou atento. Logo a música invisível se fez ouvir na sala, acompanhando aquela área. Nesses momentos, eu experimentava uma agitação nervosa que me fatigava sensivelmente até me fazer sofrer. Era como uma espécie de inquietude. Ao mesmo tempo, todo o meu corpo irradiava um calor que se fazia sentir a cerca de 10 centímetros. Muito bem, olha só. Alguns pontos interessantes aqui, né? Então, ele está relatando um fato que aconteceu há 5 anos, que aconteceu com ele, com aquele grupo que participava com ele ali das aulas de música que ele fazia, estava aprendendo a tocar violino, tinham outros que estavam tocando outros instrumentos ali, né? Ele não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita, então nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia nem do nome, né? E ele testemunhou esse fato. Então, é interessante porque já demonstra aí uma desconexão, né? Ele guardou isso e depois ele veio falar para o amigo, ó, tá aqui, tem as testemunhas todas ali, né? Então, ele falou que só se deu conta do que era o fenômeno que ele participou lá, né, quando ele leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ali. Então, ele vai mostrar ali, ele vai contar essa história, né, que quando ele estava lá começando a aprender a tocar violino, juntava-se a eles essa música do espaço aí, né, com esses acordes perfeitos aí, né, com esses sons aí que ele até coloca uma harmonia tocante, né? Então, imagine o grau de elevação, né, desses espíritos que estavam produzindo aqueles fenômenos ali, né, no sentido de trazer algo próximo da perfeição, melhor do que aquilo que estava sendo produzido ali, né? Então, ele fala dessa harpa, aquela coisa toda. Vai colocar ali que eles eram 12 pessoas, as 12 pessoas ouviram, uma vez estavam em 12 pessoas lá, então, quer dizer, tem várias testemunhas, não é uma coisa só dele, né, que se fosse só dele ali, você poderia atribuir a qualquer outra coisa, né, uma alucinação, uma excitação, alguma coisa que fosse. Então, trata-se de um fenômeno físico, né, não de um fenômeno, por exemplo, intuitivo, que a pessoa ouviu uma música, né? Então, ela ouviu uma música, foi intuída ali, então eu percebo uma música, mas ninguém percebe. Então, isso talvez não seja um fenômeno físico, seja uma coisa intuitiva, né? Uma mediunidade de transmissão ali, de alguma forma, de pensamento, onde um transfere para o outro ali. Mas, nesse caso, não é físico, porque todo mundo ouviu essa situação aqui. Pontua que quando alguém vinha, certo, contava isso para as pessoas, quando alguém estava lá com o instinto de curiosidade, não funcionava o processo, né, então não acontecia nada, a pessoa ia embora, voltava a acontecer. Então, esse é um ponto interessante também. E ele fala logo depois que o recolhimento trazia uma melhor, contribuía muito para a intensidade do fenômeno. Olha que interessante, né? A gente já também comentou bastante aqui sobre essa necessidade do recolhimento e a necessidade da sintonia do grupo, a sintonia fluídica do grupo para que o fenômeno aconteça. Então, quando vinha uma pessoa com esse viés da curiosidade ali, provavelmente ele quebrava a sintonia daquele processo e aquilo não acontecia, né? Então, é interessante essa colocação dele. Outra colocação interessante que ele fala é com relação ao horário, né? Ele vai falar que sempre acontecia entre as 5 e as 8 horas da tarde ali, sempre nesse período. Então, até ele pontua isso, imagino eu, porque eles acreditavam que fora desse período não podia acontecer, mas ele relata um outro fato, de que um dia, 1 hora da tarde, passava, né, um órgão que devia estar em alguma carruagem, alguma coisa ali naquele momento, executando alguma música, e aí essa música se fez ouvir no ambiente em que ele estava ali. É bastante interessante ele fazer essa desconexão. Tinha essa frequência de horário, mas nós pudemos presenciar esse fenômeno numa outra situação que não foi no horário frequente dela ali acontecendo. E ele relata aqui o que ele sentia, né? O que ele sentia no momento, né? Dessa doação fluídica ali, muito provavelmente, né? Então, ele fala lá que ele experimentava essa agitação nervosa, né? Se fatigava depois do processo, né? O processo que fazia ele sofrer ali, e ele sentia irradiando um calor, né, que se
irradiava por 10 centímetros, ele cita aqui. Então, ele está mostrando aqui como é a sua experiência física, como é que foi essa experiência física desse processo. Então, bem interessante esse relato também, um relato também um pouco diferente aí. Vamos lá. Vamos lá. Depois que li o livro dos médiuns, experimentei escrever. Uma força quase irresistível levava a minha mão da esquerda para a direita num movimento febril, acompanhado de grande agitação nervosa, mas ainda não tracei senão caracteres ininteligíveis. Tendo-nos sido mostrada esta carta, escrevemos ao jovem, pedindo algumas explicações complementares. Eis as respostas às perguntas que lhe dirigimos e que farão pré-julgar facilmente as perguntas. Primeiro, o fato passou-se em Mulhouse, não em meu quarto, mas na sala onde eu exercitava mais ordinariamente, situada numa casa vizinha, em companhia de 2 amigos, dos quais um tocava flauta e o outro violino. Este último era o que me dava lições. Ele não se produziu em nenhum outro lugar. Segundo, era necessário que eu tocasse. E se por vezes eu parava muito tempo, vários sons e algumas vezes diversos acordes eram ouvidos como para me convidar a continuar. Entretanto, no dia em que essa música se produziu acompanhando um órgão da barbária, eu não estava tocando. Essa música tinha um caráter muito acentuado para poder ser notada. Não tive a ideia de fazê-lo. Quarto, ela parecia vir de um ponto bem determinado, mas que viajava constantemente na sala. Fixava-se durante alguns instantes, de sorte que se podia apontar com o dedo o lugar de onde provinha. Mas quando nesse lugar se procurava descobrir o segredo, logo ela mudava de lugar e se fixava no outro, ou se fazia ouvir em diferentes lugares. Interessante. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Primeira coisa que a gente coloca aqui, que a gente observa aqui, é a metodologia de Kardec, né? Como é que ele atuava. Então, ele está aqui em 68, já quase no final do seu trabalho ali com a doutrina espírita, quase no final da sua encarnação aqui, né? Então, já tinha recebido tudo quanto é informação de fenômeno, né? 12 anos trabalhando com fenômenos aí e participando de vários e tudo mais. Ele recebe essa carta, o que ele faz? Ele entra em contato com o sujeito, né? Eles entram em contato com o cidadão para poder tirar as dúvidas ali. Um fenômeno interessante, espera aí, vamos olhar, vamos tentar esclarecer um pouco mais ali. E aí ele não coloca as perguntas aqui, ele coloca só as respostas e fala, olha, vocês vão entender o que eu perguntei. Então, a primeira aqui, ele perguntou onde acontecia o fenômeno, se acontecia em vários lugares, se era só no quarto dele, né, ou não. Então, o rapaz vai falar aqui que não, que era no lugar que eles ensaiavam lá, que eles tentavam tocar, e era um conjunto ali de músicos ali que faziam essas aulas, né, e inclusive na casa da pessoa que estava ensinando o rapaz ali. Depois, na segunda, Kardec muito provavelmente perguntou se tinha alguma condição especial que o fenômeno acontecia, ele vai dizer que era necessário que ele tocasse, então, quando ele parava de tocar, o fenômeno parava de acontecer, e quando ele ficava muito tempo sem tocar, começava a acontecer o fenômeno, mas não da forma harmoniosa que ele cita no começo, né? Eram alguns sons, alguns acordes que eram ouvidos, como para convidar ele para tocar. Então, é como se tocasse alguns acordes ali, né? E a hora que ele começava a tocar, o fenômeno voltava a acontecer ali. E aí ele fala que essa questão aí era uma condição, mas ele pontua que não era obrigatório, porque no dia do órgão que eles ouviram, que foi o único dia que eles ouviram 13h, né, ele não estava tocando, então não precisou dele tocar. Era interessante, porque havia ali, ele era um fator, né, ele era o fator principal do fenômeno ocorrer. Muito provavelmente, pelo que ele sentia até fisicamente, ele era o médium doador ali dos fluidos, né, o principal doador, pelo menos, o médium de efeitos físicos era ele. Então, o fato dele tocar ali talvez pudesse fazer uma liberação maior de fluido e tal, alguma coisa desse tipo aí. Ele menciona lá que ele estava, depois de ver o livro dos médiuns, foi meio que intuído para escrever, né, para tentar psicografar. Ele relata que ele sente, né, toda aquela sensação, né, de quase êxtase ali, né, na hora que ele está
tentando produzir o fenômeno, mas que ele não conseguiu ainda escrever, né? E aí a gente tem que remontar que faz só alguns meses que ele leu o Livro dos Médiuns. Então, ele está começando agora o processo de psicografia. Não dá para saber, não fala mais dele aqui, para saber se ele vem ou não ali. A pergunta número 3, interessante também, né? Ele vai falar que a música tinha um caráter muito acentuado para poder ser notada. Então, Kardec deve perguntar, mas é um ruído? Como é que é isso aí? Ele vai falar, não, ela tem um caráter muito acentuado. A gente ouve a música, como ele falou anteriormente, ouve a música, ouve os acordes, ela é uma música bem executada, né? E aí ele vai falar, eu não tive a ideia de fazê-lo. Essa era outra colocação, né, que Kardec deveria ter feito a ele, né? Se eles tinham uma ideia pré-concebida disso. É interessante aqui que não, a gente não tinha pensado em nada, estou lá tocando meu violino, de repente começa a acontecer esse processo, e não é uma coisa que é assim, não, parece uma música, não, ela é uma música muito acentuada, muito bem determinada, né, e pelo visto aqui todo mundo concorda com isso, as pessoas que estavam ali participando daquele processo. A pergunta 4, ele vai perguntar de onde vem essa música. Essa é outra pergunta capciosa, né? Kardec vinha estudando o caso ali, investigando. Peraí, essa música vem sempre do mesmo lugar? Né? Por quê? Porque se ela viesse sempre do mesmo lugar, não poderia, ser uma outra pessoa que tivesse em outro cômodo, em outra casa, né, tocando, né, até pela hora, pela regularidade da hora, né, não seria o fato de uma outra pessoa tocando e eles ouvindo aquele som daquele lugar, e ele vai esclarecer que não, que eles conseguiam ver e apontar de onde estava vindo, e vinha de diversos lugares da sala. Então, é um fenômeno bem interessante, né, que tem um objetivo muito interessante de se mostrar também. Ele vem para se mostrar um fenômeno nítido, com várias testemunhas, né, e que vem com esse objetivo de falar, não deixa dúvida, não. Aqui nesse lugar, ele acontece aqui, ali, você vai olhar o som. Então, se alguém fala alguma coisa do seu lado esquerdo, você vira. Se fala do lado direito, você vira. Né? Se é à frente, você está olhando. Então, ele vai detalhar isso aqui. Então, Kardec vai fazendo essas perguntas todas para investigar esse fato e tirar, ou então colocar alguma hipótese a mais. Pode ser que tenha alguém lá fora que está tocando, toca na mesma hora, e aí ele ouve e acha que o fenômeno está sendo produzido, né, porque eles estão tocando. Então, mas aqui ele vai excluindo essas possibilidades aqui. Ok? Sim. Esse efeito durou cerca de 3 meses, a partir de fevereiro de 1862. Eis como cessou. Um dia, estávamos reunidos, meu patrão, um outro empregado e eu. Falávamos de uma coisa e outra, quando meu patrão, sem preâmbulo, me fez esta pergunta. Credes nos fantasmas? Não, respondi-lhe eu. E continuou a me interrogar e eu me decidi a lhe contar o que se passava. Ele me escutava com muita admiração. Quando terminei, ele bateu-me no ombro, dizendo, falarão de vós. Falou disto um médico, que me dizem muito sábio em física, e que lhe explicou o fato, dizendo que eu era um sensitivo, um magnetizado. Procurando dar-se conta da coisa, meu patrão veio um dia encontrar-me em meu quarto e mandou-me tocar. Obedeci, a música invisível se fez ouvir durante alguns segundos, muito distintamente para mim, vagamente para o patrão, e para os assistentes. O patrão aí se posicionou de todas as maneiras possíveis, sem nada mais obter. No domingo seguinte, voltei ao quarto. Era aquele onde a música tinha sido ouvida acompanhando o órgão da barbárie, sem que eu tocasse. Foi a última vez. Desde então, nada de semelhante se produziu. Observação. Antes de atribuir um fato à intervenção dos espíritos, há que estudar cuidadosamente todas as circunstâncias. Aquele de que se trata aqui tem todos os caracteres de uma manifestação. É provável que tenha sido produzido por algum espírito simpático ao jovem, com o objetivo de trazê-lo às ideias espíritas e de chamar a atenção de outras pessoas para esta espécie de fenômenos. Mas, então, perguntarão, por que esse efeito não se produziu de maneira mais retumbante? Por que, sobretudo, cessou bruscamente? Os espíritos não têm que dar conta de todos os motivos que os levam a agir, mas deve-se supor que tivessem julgado
o que se passou o suficiente para a impressão que queriam produzir. Ademais, a cessação do fenômeno no exato momento em que queriam a sua continuação deveria ter como resultado provar que a vontade do jovem nada tinha a ver com o fato, e que não havia charlatanice. Essa música era ouvida pelas pessoas presentes, excluído qualquer efeito. Você sobe. Peraí, deixa eu só ver onde está. Qualquer efeito de ilusão. Eu vou ler a frase inteira. Essa música era ouvida pelas pessoas presentes, excluído qualquer efeito de ilusão ou de imaginação, bem como de uma história para distrair. Além disso, o jovem, não tendo então nenhuma noção do espiritismo, não se pode supor que sofresse a influência de ideias preconcebidas. Só após vários anos é que ele pôde compreender o fenômeno. Inúmeras pessoas estão no mesmo caso. O espiritismo lhe traz à memória casos esquecidos que elas consideravam alucinação, e dos quais podem, daí por diante, se dar conta. Os fenômenos espontâneos são o que se pode chamar de espiritismo experimental natural. Muito bem, terminamos o texto. Kardec vai... ele vai o menino vai contar aqui ainda, né? O rapaz vai contar aqui ainda essa interferência do patrão dele, né? O patrão questionando ali e ele explica para ele o que estava acontecendo. Ele vai procurar lá um médico lá que muito provavelmente cuidava de magnetismo, estudava magnetismo, e o médico disse para ele: ele é um sensitivo, é um magnetizado, alguma coisa desse tipo ali. O patrão então vai lá para ouvir, né? Ouve relutantemente, né? E depois o fenômeno não acontece mais. Aí Kardec vai fazer, então, a observação. Ele começa sempre com o cuidado devido, né, falando que antes de atribuir o fato à intervenção dos espíritos, deve-se fazer uma pesquisa um pouco avançada desse processo, para poder ter certeza de que é esse caso mesmo. E ele diz que a investigação feita ali mostra que ele tem esses caracteres, né, da manifestação. Então, ele chega a essa conclusão: não, aqui é muito provável que tenha sido, sim, produzido por um espírito, ele tem todos esses caracteres ali. E coloca que deve ser um espírito simpático, né, porque ele não tinha ali nenhum objetivo de perturbar, né, e sim, Kardec supõe que o objetivo é trazer o jovem para as ideias espíritas e chamar a atenção daqueles que estavam ali à sua volta, ao fenômeno, né. E aí ele faz as duas suposições, aliás. As pessoas que estão de fora vão perguntar, né, por que esse efeito não se produziu de maneira mais retumbante, para todo mundo ver, né, e segundo, por que ele parou bruscamente. Essas são as duas perguntas que percorriam ali o imaginário das pessoas naquele momento, né? Por que, já que os espíritos querem se mostrar, por que não se mostram escancaradamente, né? Então, a gente sabe que, primeiramente, é pela dificuldade do processo acontecer. Não dá para acontecer isso aí em praça pública, em qualquer circunstância. E segundo, que você precisa das condições corretas e das autorizações corretas dos espíritos para que isso ocorra. É um trabalho nosso poder fazer a investigação, poder fazer a estruturação, foi o que coube a Kardec ali. Ele faz uma ressalva dizendo que o fato de ter parado de produzir justamente quando o patrão se aproximou, aqueles magnetistas estavam se aproximando ali do processo, demonstra que o jovem não tinha ali nenhum interesse em charlatanice, né? Se ele tivesse, ou se ele fizesse alguma coisa de prestidigitação, tudo, ele queria continuar fazendo esse processo ali. Então, a vontade dele não tinha nada a ver com isso, né? Então, pelas características ali, ele era de fato médium, né? Por alguma razão, essa mediunidade dele foi interrompida, mas ele não tinha ali nenhuma intenção de produzir aquele fenômeno ali. Não tinha também nenhuma ideia preconcebida, ele vai dizer aqui, né? Tanto é que é só após 5 anos que ele vai poder compreender o fenômeno que estava acontecendo ali. E Kardec fecha aqui o artigo, falando, né, que esses fenômenos que ele classifica como fenômenos de espiritismo experimental natural, porque eles acontecem naturalmente, não é provocado, né, não tem ali uma condição estruturada para aquele fenômeno, ele simplesmente vem e acontece, e que muitos fenômenos desses estão por aí, e que as pessoas, por não terem conhecimento de nada que possa justificar o fenômeno que ela participou, não sabia do que era, e deixava no rol do maravilhoso lá.
né? Então, esse foi o artigo aqui, ele fecha aqui, né? Então, interessante também, trazendo essas mesmas condições, né, dos espíritos se movimentando com objetivos específicos ali, e, sobretudo, da divulgação do processo de comunicabilidade dos espíritos. Ok? Algum comentário? Mário, só uma observação, assim, né? Não sei se a gente pode tomar como uma regra, mas esses fenômenos parece que têm, assim, realmente um propósito. Tem época para começar, época para acabar, né? Eles são, assim, é um tempo mesmo, né? Eles não se mantêm. Eles cumprem esse papel e depois a gente não ouve mais falar, assim, né? Eu achei interessante que foi essa ideia que eu tive, assim, né? Que não é uma coisa que... E também não é acessível a todo mundo, né? Precisa ter um envolvimento também ali, né? Você vê que ele fala do recolhimento, né? Que ele fala dessa sintonia do grupo, quando vinha alguém com curiosidade ali, não conseguia alcançar, né? O patrão dele, que tinha ali talvez uma intenção um pouco mais de se instruir, né, de compreender o fenômeno ali, porque era um iniciado, tanto que ele ficou interessado e foi contar lá para o médico, né, para o médico conhecedor de física lá. O que acontece? Ele conseguiu participar um pouco do fenômeno. Foi em menor intensidade, mas aconteceu alguma coisa ali, né? Então, isso demonstra realmente isso que você está colocando aí. E esses fenômenos com começo, meio e fim, os fenômenos de efeitos físicos são difíceis, são complexos de acontecer, né? Por isso que eles são, muitas vezes, realmente dá essa impressão de que eles são programados, eles têm um evento específico que acontece ali, e depois, tudo bem, já conseguimos atingir o nosso objetivo aqui, seguindo em frente, né? Seguimos em frente. E a gente vê, assim, alguns fenômenos desses puderam até ser reproduzidos diante de câmeras, né? Então, hoje a gente tem vários registros aí, desde lá de William Crookes, né, que é lá no começo, que até me lembro, eu era garoto, eu assistia Fantástico lá e aparecia muito alguns fenômenos desses que a pessoa reproduzia e eles filmavam, e depois sempre aparecia o Padre Quevedo lá falando que isso não existe, né, que era tudo obra de charlatanice e tal e coisa, e muitos ele não conseguia provar que era, né. Eu me lembro de materialização de objetos, né, transportes lá, não sei se vocês se lembram disso, pessoa mexendo no algodão e brotava uma flor. Eu lembro que eu ficava muito impressionado com esse negócio aí no dia de domingo, ia dormir todo domingo impressionado com esse treco aí. Acabava dormindo lá na cama do meu pai e da minha mãe. Beleza, meninos? Então, fechamos por aqui, 8 horas, semana que vem a gente está de volta.